Olá, promessista! Olá, amigo da Escola Bíblica! Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica especial. Nós vamos estudar aqui, junto com você, um pouquinho mais da Palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Hoje, capítulo 24 ao 27, nós estaremos juntos nesse momento, tratando de um assunto muito importante, muito especial. Você deve ter visto nos noticiários nos últimos dias, as nuvens encobriram os céus do Rio Grande do Sul, derramando uma chuva terrível, uma tragédia terrível que o meu estado, Rio Grande do Sul, ainda está vivendo e terá muitas dificuldades para se recuperar nos próximos dias, meses, talvez anos. O tempo do profeta Isaías teve também uma tragédia muito grande, muito forte que se abateu sobre as pessoas, mas não somente no âmbito social, mas também espiritual. E essa tragédia, essa ação repentina que ocorreu com o povo, ela refletiu ou refletirá ainda para o futuro no Apocalipse previsto pela Bíblia Sagrada. Hoje a gente vai entender qual a relação desse Apocalipse de Isaías com o Apocalipse que virá, que está predito pelo profeta, está predito pelo Senhor através do profeta. Se acomode, pegue aí a sua cadeira de preferência, a sua poltrona, o seu sofá, sente no seu sofá. Se você está vendo essa escola bíblica, este vídeo de manhã, eu vou dar uma dica para você. Pega o seu cafezinho, faz aquele cafezinho, passa um cafezinho e pega a sua Bíblia, pega a sua lição e hoje nós vamos estudar mergulhando na palavra de Deus. Antes de avançar no estudo de hoje, eu peço que você compartilhe este vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito compartilhar. Você vai clicar ali e compartilhar com seus amigos, compartilhar com a sua igreja, com o seu pastor também, por que não? Com aquele amigo que não conhece ainda a palavra, mas que tem interesse em conhecê-la. Compartilha este vídeo, compartilha esse link com seus amigos. Eu estou aqui, meus queridos amigos da Escola Bíblica, com o pastor que vocês já conhecem, de muito tempo, que está conosco sempre na Escola Bíblica, é o pastor Eleilton. O pastor Eleilton, ele é teólogo, é editor das lições bíblicas e também um dos autores das lições bíblicas, nesta série, e praticamente todas o senhor é um dos escritores. Seja bem-vindo, pastor Eleilton, que Deus os abençoe. Amém, pastor Arildo, graça e paz, uma alegria estar contigo aqui novamente nesse programa. Graça e paz a todos aqueles que nos acompanham também nesta escola bíblica especial. Que Deus nos dê um tempo de estudo abençoado e edificante. Esse é o nosso desejo. Amém, amém. Amados irmãos, recapitulando um pouquinho, nós estamos estudando então o livro de Isaías, o profeta Isaías, e na lição 5 nós tratamos sobre a soberania de Deus, o quanto Deus é soberano sobre os acontecimentos da história. E hoje nós vamos tratar a respeito da continuidade deste livro, agora no capítulo 24 até o capítulo 27, em que nós falaremos dessa relação, pastor Eleilton, desse apocalipse que ocorreu na história do povo de Deus e dos povos ao redor, que morava ali, estava ali localizado ao redor do povo de Deus, com o apocalipse que nós, a humanidade, ainda vai viver na volta de Jesus, pela ocasião da volta de Jesus. Há um sentimento, não apenas um sentimento, mas uma revelação da Bíblia sobre a iminência desse acontecimento. É algo repentino que vai ocorrer. É claro que já existem sinais, pastor, a gente compreende isso, mas é um sentido espiritual, também social, que aconteceu lá atrás e vai acontecer no futuro. Se o senhor quiser introduzir para a gente um pouquinho mais nesse assunto, fique à vontade, por favor. Sim. Eu acho que é até interessante esse link que você fez com a lição da semana passada, porque a lição da semana passada tratou aqui de várias nações, e a lição mostrou que Deus é soberano sobre todas essas nações
E ali nós temos palavras de Deus de juízo contra Egito, contra a Etiópia, contra a Filístia, contra a Arábia, contra Édom, enfim, várias nações, a Síria, a Babilônia, né, mostrando que Deus é soberano e que no tempo dele, ele exercerá juízo sobre as nações, como de fato exerceu. Né, os juízos prometidos por Deus através do profeta Isaías, todos eles aconteceram na história, na vida dessas nações. Quando Isaías escreveu, ele estava falando do futuro, mas esses juízos já aconteceram, Deus puniu todas essas nações. E é interessante porque aí logo na sequência desse número de profecias voltada para as nações, aí nós temos essa profecia de Isaías, né, que aparentemente mira o futuro, né, fala de uma destruição, fala do juízo iminente de Deus sobre todo o mundo. Então nós temos isso logo aqui na sequência, né? Então assim como Deus disse que exerceria juízo sobre essas nações, e isso aconteceu, então nós também devemos acreditar que essas promessas para o futuro, juízo de Deus, para esse apocalipse futuro, né, vai acontecer. É uma certeza, também, né, pastor? É uma certeza que a gente tem. Certeza. E os sinais que nós temos visto no mundo são indicativos de que realmente o que está prometido na Escritura Sagrada vai se cumprir. Parece que tudo caminha para esse apogeu da história, para esse final da história, onde Deus vai exercer juízo e onde Deus vai transformar todas as coisas. E pastor, ser profeta não é fácil, né, pastor? Uhum. Um ponto para a nossa reflexão é a coragem que Isaías precisou ter, né? Não está bem destacado, é claro, nessa lição, nesse estudo, mas o profeta não tem... Aliás, ele até tem medo, mas ele fala a verdade. Ele pode sentir medo, mas ele fala medo dos homens, né? Mas ele fala a verdade que precisa ser dita, né, pastor? Isso a gente vê na vida de Isaías, como que ele falava, ele profetizava aquilo que Deus mandou, mesmo não sendo algo bom, né, agradável, assim, de se dizer para o povo. Então, isso é um ponto para a nossa reflexão também, né? O profeta, hoje em dia, ou seja, aquela pessoa que fala em nome de Deus, usando a palavra, usando a Bíblia, ele não pode ter medo de dizer a verdade, de dizer a palavra, de proclamar a palavra de Deus, mesmo que essa palavra, por vezes, possa desagradar alguém. Né? Então, isso é uma pequena reflexão que a gente faz. Mas, pastor Eleilton, nós temos então algumas perguntas para caminhar aqui, essas questões, irmãos, amigos da Escola Bíblica. Essas perguntas nos ajudam a fixar o assunto, fixar o conhecimento. Então, de forma bastante objetiva, a gente vai aqui trabalhar junto com você aí na sua casa essas questões. A primeira questão, ela pergunta o que Isaías nos diz sobre o juízo, sobre esse juízo de Deus lá no versículo 1º do capítulo 24. Ok, vamos lá. Eu vou ler o texto então de Isaías, pastor. capítulo 24, e o versículo 1. Esse texto diz assim: Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará os seus habitantes. Então, de fato, Isaías, ele anunciou aqui uma grande destruição. E é óbvio, se ele está dizendo isso aqui é porque Deus o pediu para fazer isso e para anunciar essa destruição. E como você disse, Isaías não é politicamente correto. Ele é um profeta fiel a Deus e ele fala o que precisa ser dito. Né? Enquanto você falava aí sobre essa questão do profeta, eu me lembrei de uma frase que eu ouvi certa vez que eu achei bastante curiosa. Profeta não é convidado para sentar na mesa de rei. Geralmente, quando o rei faz banquete no seu palácio, não convida o profeta para fazer parte. Por quê? Porque o profeta é aquele que está o tempo todo apontando os erros do rei, dizendo onde ele está errado. Porque o profeta fala. Então é óbvio, o rei sempre está aborrecido com o profeta, porque o profeta está sempre apontando o que ele precisa melhorar. Então ele não é convidado para banquete. Isaías fala aqui de uma grande destruição. Diz que o Senhor vai arrasar a terra, destruí-la, arruinar sua superfície e espalhar os seus habitantes. Então, é provável que esse texto aqui, ele esteja se referindo
ao juízo que Deus trará sobre a terra no final dos tempos. Não é muito fácil a gente tratar desses temas futuros, de Apocalipse ou de escatologia, no Antigo Testamento. Porque o pessoal do Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento, eles não tinham essa ideia tão clara de escatologia, de Apocalipse, que nós temos, porque nós já temos o Apocalipse, nós já temos os textos do Novo Testamento. Então, para nós está muito claro a sequência dos acontecimentos, né? O que vem primeiro, o que vem depois. Então, nós temos essa noção, né? Segunda vinda de Cristo, milênio. Eles, quando falavam do futuro, eles falavam sobre o dia do Senhor, sobre esse tempo que Deus viria para intervir na história, e eles falam como se tudo fosse acontecer na mesma época, no mesmo momento, né? Então eles não tinham tanta clareza em relação à cronologia desses acontecimentos. E como na época do profeta Isaías, né, as nações poderosas que incomodam é Egito, é Assíria, é Babilônia. Então, às vezes também, quando se apresenta texto escatológico, se fala da destruição dessas nações, da queda desses impérios, enfim. Então, nesse texto aqui de Isaías 24, versículo 1, é provável que Isaías esteja se referindo ao juízo que Deus trará sobre a terra no final dos tempos, que vai começar com a vinda de Cristo, onde a terra vai ficar realmente devastada, assim como quando Deus executava juízo em qualquer uma dessas nações, as nações ficavam destruídas, né? Verdade. Então, quando Jesus voltar a segunda vez, pelo que a gente lê nos relatos do Novo Testamento, principalmente do Apocalipse, essa terra vai ficar devastada quando Jesus voltar, né? Os habitantes ímpios mortos, né? E depois, no milênio, nós teremos um juízo final, onde Deus vai liquidar com tudo e vai cair fogo do céu e, enfim, todos os ímpios irão perecer. Então, mesmo que tudo isso não estivesse tão claro na mente de Isaías, parece tratar-se aqui de um texto de duplo cumprimento, em que a gente tem o juízo final, essa restauração final que Deus vai fazer, sendo prenunciada aqui nesse texto do profeta Isaías. Perfeito, pastor. É algo importante para a gente pensar no tamanho desse evento, né? Uhum. Foi grande para aquele povo no passado e será grande para o povo no futuro, né? Uhum. E nesse provável, como o senhor disse, provavelmente aponta para o futuro, né? Uhum. Vai assim alcançar todas as pessoas. Todo aquele que crê terá a sua consequência, digamos assim, Uhum. e o que não crê também alcançará todas as pessoas, sim, né? Sim. Então isso é uma coisa bem, bem séria. O Apocalipse descreve esse momento como uma batalha que ele dá o nome lá de Armagedon. Uhum. Então todos os reis da terra, os poderosos, reunidos numa batalha contra o Cordeiro. E aí quando Jesus volta, né, a segunda vinda de Cristo, aí nós temos lá uma descrição de uma praga que cai no ar, nós temos descrição de pedras parecendo meteoros que caem do céu para a terra, nós temos a descrição de terremotos como nunca houve e jamais haverá na terra. Então você imagine isso, nós já tivemos terremotos de grandes magnitudes. Sim. Que mataram milhares de pessoas. Então imagine um terremoto como nunca aconteceu, as grandes cidades das nações ruindo. Então realmente vai ser uma catástrofe assim, essa destruição que Deus vai fazer, né? E importante, né? Exercendo o seu juízo. Vai ser uma destruição global, né? Que vai atingir toda a terra, todos os habitantes. Isso está previsto, isso vai acontecer. Sim, sim. Perfeito. Mais para frente nós teremos, amigo aí da Escola Bíblica, nós teremos algumas aplicações práticas também, mais práticas. Agora a gente está aqui entendendo o texto, o texto e o contexto, pastor. O texto e o contexto. Quem ainda não sabe, esse homem é o homem do texto e contexto, programa Texto e Contexto que passa aqui na TV Viva a Promessa. Segundas-feiras às 20 horas. Segundas-feiras às 20 horas. Muito bem, pastor. Olha só, a segunda questão, então, avançando, ela diz por quê, né? Ela faz uma pergunta, por que, então, afinal Deus traz esse julgamento para o povo? Agora, eu gostaria de ler aqui o versículo 5, okay. E aí o senhor pode responder para a gente aqui. Olha só, versículo 5 do capítulo 24, diz assim, na verdade,
a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Então, aqui está claro, pastor, o porquê. Mas se o pastor puder auxiliar a gente nesse entendimento, perfeito. Ok, vamos lá. Como você disse e leu no texto de Isaías, então está muito claro aqui que o motivo por meio do qual Deus executa juízo está relacionado com a desobediência, está relacionado com a quebra dos mandamentos, da vontade de Deus, com a quebra da aliança. Então, todas as vezes que Deus executou juízo, é exatamente por conta disso, porque a humanidade se afastou cada vez mais dele e, por conta do pecado, cometeu atrocidades terríveis. Então, os juízos que Deus foi executando ao longo da história contra essas grandes nações, a Síria, Egito, a Babilônia, é por conta dessas maldades, dos pecados, da quebra da lei, da quebra da aliança, né? E isso, pastor, tem uma relação com Gênesis, né? Sim. Aqui o comentário traz essa relação possível com Gênesis, lá naquela aliança que Deus, que o homem quebrou já com Deus, né? Deus deu instruções, Deus disse, ó, faz assim, faz assim, faz assim. Em termos mais populares. É isso, a vida de vocês será boa se vocês fizerem assim. Vai na fé, vai tranquilo, tá tudo certo. Eu sou o criador de vocês, o pai de vocês. Aí vai lá o ser humano e confia no seu próprio coração, confia no seu próprio entendimento, acha que, enfim, aquilo que ele pensa, aquilo que ele sabe é melhor, talvez, do que Deus, ou quer experimentar algo novo, e acabou quebrando a aliança. E aí a gente sofre essas consequências até o dia de hoje, só que não é só lá atrás não, né, pastor? A gente sofre consequências da quebra da aliança com Deus no dia a dia, porque a gente quebra a aliança com Deus no dia a dia também. A Bíblia fala que a gente peca, quebra um mandamento, é como que quebrasse todos. A gente desobedece em uma coisa, é como se fosse... assim, pecou uma vez na vida, está perdido. No sentido que Deus julgará todo o pecado. Agora, se nós temos a salvação, é por meio de Jesus Cristo. Agora, a lição mais importante é não quebrarmos a aliança, os preceitos, os mandamentos de Deus. Isso serviu para o passado, serviu para o nosso dia a dia. Serve para o nosso dia a dia. Sim, esse texto de Gênesis que você cita é a aliança que Deus faz com Noé depois que ele sai da arca, né? E dentre as estipulações está não derramar sangue, porque a vida dos seres humanos pertence a Deus. Essas nações que a gente está citando aqui, elas eram extremamente cruéis, né? Só me lembrei aqui da Síria, por exemplo, né? Quando a Síria conquistava um lugar, a Síria matava muita gente, ela gostava de exibir a cabeça das pessoas, dos povos conquistados, né? Então, eles empilhavam as cabeças das pessoas, cortavam a cabeça de todo mundo. Então, assim, Deus executou juízo. E Ele fará isso também no final dos tempos, porque no final dos tempos, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai encontrar um grupo de pessoas, né? Um grupo de gente que está desobedecendo a Deus, que está quebrando a sua aliança, que não está nem aí para Deus, né? O Evangelho do Reino já terá sido pregado a todo mundo antes da volta de Cristo, né? Ali antes de começar a grande tribulação. E quando Jesus retornar mesmo, Ele vai encontrar gente fiel, vai encontrar a sua igreja, mas tem um monte de gente que já decidiu, que já tomou a decisão de não segui-lo e que anda nesse caminho de desobediência, que não está nem aí para vive a vida já para a vontade de Deus. Rejeitando E é por isso que Deus vem para executar juízo. A gente tem que sempre se lembrar disso. Nós clamamos para que Deus venha executar juízo. A gente ora, a gente diz, Senhor, Jesus, volta logo. Jesus, a gente não aguenta mais ver tanta injustiça, então venha. Então nós temos orado. E um dia isso vai acontecer, um dia Deus vai voltar para executar juízo, né? Para restaurar todas as coisas e, enfim, para tirar essa contaminação da terra, né? De gente que só vive para si mesmo e para fazer a sua vontade. Eu falava com o meu barbeiro, pastor, sobre os acontecimentos mais recentes, comentando com ele justamente isso, assim, a terra também sofre. Quando fala assim, por terra contaminada, né? Uma implicação simples é o que a gente vê, né? O que a gente vê,
esses efeitos naturais, né? Esses eventos naturais que estão acontecendo, como o senhor citou, grandes terremotos e tudo mais. A expectativa da volta de Cristo não é apenas dos cristãos, né? Não é apenas da gente que crê em Jesus Cristo, na sua volta, no seu retorno, na sua salvação, mas é do próprio planeta, é do cosmos, né? Porque isso foi... tudo isso foi contaminado, o cosmos foi contaminado, né, pela ação do ser humano. E tanto da ação direta, no sentido de depredação, no sentido da falta de cuidado mesmo com o planeta, quanto no sentido espiritual também, da quebra da aliança, né? Então, é algo muito sério também com a própria natureza, é o que a gente vê hoje em dia, e cada vez mais forte. Pastor Eleilton, vamos avançando para a terceira. Agora a gente entra numa parte... dentro do capítulo 25, em que a gente percebe ali que, apesar de tudo isso, o crente tem motivos para louvar a Deus. O crente em Jesus, ele é protegido pelo Senhor, com uma proteção especial da parte de Deus, e ele ainda mesmo passando por tribulações, ele pode louvar a Deus. E a terceira questão, então, ela traz... Quais são as razões que Isaías dá, inspirado ali por Deus, né, profetizando em nome do Senhor, para louvar a Deus? Quais são essas razões de louvor a Deus? Sim, sim. A mensagem de Isaías, ela não se limita, então, somente à questão do juízo. Então, há o juízo em relação aos ímpios, nesse texto, mas nós temos aqui, especialmente no capítulo 25 do profeta, nós temos também essa mensagem de regozijo, de cântico de louvor. Né? Por quê? Porque no dia que Deus vier para executar juízo, por ocasião da volta de Cristo Jesus, Cristo não vai encontrar somente ímpios, ele vai encontrar o povo dele, né? Então é bem provável que quem está cantando aqui em Isaías capítulo 25 seja o remanescente. No dia do Senhor, nós teremos o remanescente fiel. E até quando o próprio Antigo Testamento fala da restauração de Israel, nunca houve uma promessa no Antigo Testamento de que Israel como um todo, como nação, seria restaurada. Apenas o remanescente. Tem um remanescente que será salvo. O próprio profeta Isaías fala isso mais de uma vez. Na própria ocasião do chamado de Isaías, no capítulo 6, já tem lá essa ideia de um remanescente que seria salvo. Então, se é verdade que muitos do povo de Deus se contaminaram, mas tem um remanescente que permaneceu fiel a Deus, né, e que continua fiel, né, que se uniu à igreja, né, que é o novo povo de Deus. E todo esse povo de Deus, no final dos tempos, vai cantar, vai louvar. Vai louvar por causa da perfeição de Deus, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas, né? Isaías 25, versículo 1. Então, o que Deus vai fazer é perfeito. Pode parecer duro, pode parecer difícil imaginar as catástrofes do final dos tempos, mas a gente não pode se lembrar que a santidade de Deus foi ofendida por causa do pecado. Então, Deus simplesmente está executando a sua justiça. Então, Ele é perfeito em tudo que faz. Em segundo lugar, uma outra razão para cantar a Deus é o refúgio. Tem sido refúgio para os pobres, né? Então, nós temos aqui essa outra razão para a gente louvar a Deus, né? Deus é refúgio, Deus é aquele que protege, né? Assim como antigamente as cidades tinham muros. Isso, como né? Muros da cidade, né? Isso, protegiam contra inimigos, as pessoas, né? contra os inimigos. Assim, Deus também é esse refúgio para o seu povo, né? Que cuida do seu povo, que protege o seu povo, que abençoa o seu povo. Então, o juízo virá, mas o povo de Deus pode cantar com alegria, porque Deus é o seu refúgio, né? Então, há também essa razão aqui para a gente cantar. A alegria também destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto. Então, percebe o quanto esse texto aqui é um texto que diz respeito ao futuro? Por isso que até o nome da lição é Apocalipse de Isaías, né? Porque é um texto dentro do profeta Isaías, dentro do livro do profeta Isaías, mas que aparentemente trata de temas futuros, né? Isaías olha para frente. Deus usou Isaías para fazer muito isso, né? Para profetizar também sobre o futuro. Sim. Como eu disse lá no início,
é possível que ele não tivesse toda a noção de como aconteceria, quando, enfim, mas Deus o usou para falar do futuro. Então, de um tempo em que a morte será destruída. Então, o povo de Deus tem motivo para se alegrar, né? Pode louvar a Deus também por conta disso. Em quarto lugar, nós temos também aqui a salvação, como uma outra razão para o povo de Deus se alegrar. Esse é o nosso Deus, confiamos nele, ele nos salvou, porque se é verdade que a volta de Cristo e os acontecimentos finais marcarão o tempo do juízo contra os ímpios, mas também será o tempo que marcará a salvação do povo de Deus, né? Nós seremos completamente salvos, transformados, glorificados, enfim. Glória a Deus. Vamos morar com Cristo Jesus durante o milênio, depois vamos viver novo céu e nova terra. Então será também o tempo da nossa salvação. Então a lição apresenta isso. E por fim, em quinto lugar, o próprio juízo. Moabe será pisoteado como a palha é pisoteada na esterqueira. Então a lição fala que Moabe representa um mundo altivo e hostil a Deus, né? Por isso precisa ser punido. Então até pelo juízo. O juízo em si é uma razão para o povo de Deus louvá-lo. Isso. Né? Porque a santidade de Deus foi ofendida e Deus precisará executar juízo no final do tempo. Para a gente poder viver em novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde não tem pecado, primeiro Deus tem que executar juízo. Então, até pelo juízo, o povo de Deus tem que agradecer a Deus, o povo de Deus pode... É motivo é uma razão, um motivo para o povo louvar a Deus. Sim, pois a salvação, ela pressupõe condenação, né? Sim. Você fala muito, a gente fala sobre salvação nas igrejas e tudo mais, mas há salvação porque há uma condenação, né? E a gente já está farto, na verdade, pastor, as pessoas, a sociedade, né? Especialmente aqueles que servem a Deus, estão fartos da violência, fartos do assassinato, fartos de tanta coisa ruim que acontece. Então a gente tem sim motivos para louvar a Deus também no juízo, né? Por conta de tudo isso que foi dito, e pelo juízo por conta de que Deus executará a sua sentença. Sim. Se hoje a gente sofre com a violência e sofre com a impunidade, muitas vezes pelas autoridades que a gente tem, né, no país, no mundo, Deus não está de olhos fechados para nada disso. Ele está vendo tudo. Está vendo tudo. Então, cada ato de impiedade daquele que não se arrepende, daquele que não se rende, não se entrega aos pés de Jesus para nascer de novo, Deus punirá. Deus punirá. Isso é pesado. Mas a gente louva a Deus porque hoje é tempo de pregar, pastor. Hoje é tempo da igreja, justamente por conta dessa urgência, né, de que as pessoas estão falecendo, estão morrendo, muitas vezes sem Cristo, e não haverá mais chance. A gente precisa pregar, a gente precisa ministrar a palavra, a gente precisa ensinar a palavra. Mas assim, Jesus voltará não mais como o advogado, não mais como o mediador no sentido de nos salvar ou salvar aqueles que ainda ficarão, mas no sentido de punir, no sentido de condenar, virá como um juiz para condenar toda a impiedade. Sim, motivo para a igreja louvar a Deus também. Meu amado irmão, amigo da Escola Bíblica, fique com a gente mais um instante. Agora a questão de número 4, pastor, e logo em seguida a gente faz uma aplicação final para que você fique afiado aí nesse assunto. Olha só, como o povo de Deus alcançará essa vitória no fim dos tempos, pastor? Aqui pede pela leitura do capítulo 26, versículo 1, 27, versículo 1, versículo 13, o pastor fique à vontade, se quiser ler ou não, o senhor pode responder para a gente. Bom, como que o povo de Deus chega a alcançar essa vitória? Então, há uma vitória final. A gente começou a falar de catástrofe, de tragédia, de apocalipse. Há salvação. Para alcançar essa salvação, pastor. Ok. Eu vou ler aqui então, Isaías 26, 1. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Depois, 27, 1. Naquele dia, o Senhor, com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, ou monstro marinho, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. E aí o 13. Naquele dia, soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então,
de novo, né? Nós temos aqui profecias que têm duplo cumprimento, né? E que apontam também para esse tempo do fim, para esse tempo da restauração da cidade de Jerusalém e da destruição de todos os ímpios. Esses monstros apresentados aqui em 27:1, isso aqui é uma figura das nações ímpias, né? Que o profeta Isaías utiliza para falar dos ímpios e para falar das nações ímpias. Mas percebe que esses textos falam de uma restauração de Jerusalém, da restauração da cidade de Jerusalém, das pessoas indo para o monte de Sião, cantando, de um novo cântico. Verdadeira festa, né? Uma alegria plena. Exatamente, um novo cântico sendo entoado ali em Judá, as pessoas adorando no Monte Santo em Jerusalém, né? Se soará uma trombeta para convocar todas as pessoas para participarem dessa festa e dessa restauração de Jerusalém. Pois bem, quando a gente olha para o Novo Testamento, quando isso acontecerá? Essa restauração aqui não se trata da restauração pura e simplesmente da cidade física de Jerusalém. Importante isso. Então nós temos lá no Novo Testamento, no Apocalipse, ele fala da Nova Jerusalém. A Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus para a terra. Então, os salvos vão viver a eternidade pós-milênio, vão voltar aqui para a terra e vão viver a eternidade aqui na terra, e a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. A Nova Jerusalém será a capital do novo céu e da nova terra. E Jesus vai governar a partir da Nova Jerusalém. Então, realmente, a Jerusalém, quando fala da restauração de Jerusalém, é uma referência a essa Jerusalém aqui, a Nova Jerusalém que desceu do céu. E, de fato, nós louvaremos a Deus, nós teremos a presença de Cristo conosco na Nova Jerusalém. Glória, e nós vamos cantar de alegria constantemente, e adorar de alegria por termos a presença do próprio Cordeiro, né? O texto lá, Apocalipse, fala que lá não há nem templo, porque não precisa de templo, porque nós temos o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo ali conosco iluminando a todos, na Nova Jerusalém. Então, vai ser uma cidade belíssima. Apocalipse 21 e 22 fala de algumas marcas dessa cidade, apresenta algumas características dela. Então, parece que esses textos aqui do Antigo Testamento lançam luz para esse momento final, para essa restauração final, né? Depois que os ímpios já foram todos destruídos e os salvos vivendo nessa Jerusalém restaurada. Perfeito, pastor. Muito bem, amigo da Escola Bíblica. Eu espero que você tenha tido um bom proveito até aqui. Temos ainda 2 aplicações para a gente fazer, e a primeira é a seguinte: sobre a nossa santificação, pastor, para a gente levar a sério a nossa santificação. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava assistindo ao jornal essa semana, pastor Eleilton, sobre essa catástrofe, essa tragédia no Rio Grande do Sul. Uma senhora sendo entrevistada, ela disse assim: ontem à meia-noite a gente foi dormir e hoje, dormir tranquilamente, normal, e hoje às 8 da manhã tivemos que sair da nossa casa por conta da inundação e tudo mais. É muito rápido, quando vê já passou, quando vê já aconteceu. Então é uma ilustração assim que, né, essa fala dela para mim é um alerta, assim, um modo de pensar que o tempo de se santificar é hoje. O tempo de se santificar não é amanhã. É estar mais próximo de Deus, é buscar a Deus e levar a sério tudo isso, porque Jesus virá como num abrir e piscar de olhos. Agora, ainda que profecias precisem se cumprir, nós não sabemos quando é o final da nossa vida, até quando nós vamos viver, até quando nós teremos a chance de estar perto de Cristo, estar com Cristo. Então, quanto mais pertinho de Jesus, você irmão, você irmã, amigo, amiga, puder estar, melhor. Então, é preciso levar a sério essa santificação, se comprometer com a santificação. E em segundo lugar, e depois eu peço que o pastor Eleilton arremate aqui esse assunto para a gente, nós estamos comprometidos com a adoração ao Senhor. Adorá-lo, porque, como nós citamos aqui desde o início, haverá juízo, mas haverá salvação.
E é muito importante, eu volto nesse ponto que o pastor destacou. Nós, cristãos, louvamos a Deus também pelo juízo, porque o juízo é o que dará fim à morte. O juízo é o que dará fim ao diabo, que nos atenta, a todos os seus anjos, demônios, né? Os seus anjos caídos, os seus demônios. O juízo é que colocará fim a toda a violência que hoje a gente sofre, né? De todas e várias maneiras. A insegurança que nós sentimos hoje, que você, amigo, amiga, sente hoje, de não saber como será o dia de amanhã, a insegurança que nós sentimos por várias situações em nossa vida, nada disso haverá, nada disso subsistirá diante do juízo de Deus. E estando nós, né, perto de Jesus, nascidos de novo, nós vamos experimentar essa salvação, vamos experimentar os novos céus, a nova terra. Porém, é preciso estar comprometido com a salvação, ou com a santificação, melhor dizendo, e com a adoração ao Senhor, com louvor ao Senhor, levantar a mão na igreja, louvar Jesus, na sua casa orar, na sua casa tirar um tempo com a sua família, né? Esse mês de maio, que nós estamos, mês da família, então é muito importante tudo isso, né? Então, pastor, por gentileza, um comentário final a respeito dessa parte mais prática para a gente. Quando a gente estuda o Novo Testamento, e aí eu quero focar agora mais no Novo Testamento mesmo, é possível perceber pelos textos ali, principalmente das cartas, que os apóstolos e os cristãos, eles viviam com essa percepção de que a volta de Cristo ela seria muito breve, muito breve. Eles tinham essa certeza, né? Jesus vai voltar e isso vai acontecer rápido. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, essa expectativa do breve retorno de Cristo era o que impulsionava os cristãos para a santificação, impulsionava os cristãos para a pregação do Evangelho, impulsionava os cristãos a viverem com temor e tremor. É verdade. Né? Então, à luz de uma lição como essa, que fala dos eventos finais, né, em linguagem aqui do Antigo Testamento, citando nações, né, como eu disse, tem muita coisa aqui que tem duplo cumprimento, mas falando desse tempo final aqui, uma lição que fala especialmente do juízo. Né, nesse trecho, Isaías fala muito do juízo, dessa desolação que Deus vai fazer, fala também da salvação. Então, numa lição como essa, acho que é importante, né, diante desse tema, a gente relembrar isso. Nós cremos que Jesus voltará e nós cremos que o juízo será executado. Então, diante disso, até que esse dia chegue, a gente não sabe quando vai acontecer, que a gente de fato seja desafiado, impulsionado a viver a santificação, a viver a adoração, a glorificar a Deus com a nossa vida e com tudo aquilo que a gente faz. Amém, amém. Muito bem, meu irmão, chegamos ao final desta lição, deste estudo. Espero que você tenha aprendido um pouco mais com a palavra de Deus, através dos seus servos, que fique marcado no seu coração o desafio dessa semana, que é confiar no Senhor. Estar vulnerável nunca é uma coisa boa. Estar assim à mercê de tudo que pode acontecer ao seu redor e de tragédias repentinas não é nada bom. Deus sabe disso. E Deus conforta o nosso coração, conforta o seu coração se você está se sentindo vulnerável hoje, se você está se sentindo na iminência de um apocalipse na sua vida. Como nós estudamos hoje, o apocalipse vem, o juízo vem, mas também vem a salvação, pastor Eleilton, também vem a salvação no Senhor e toda a tristeza será transformada em alegria. Todo lamento, todo choro se transformará em gritos de alegria, de exultação ao Senhor, de glorificação ao Senhor. Então, se hoje você se sente inseguro, vulnerável, pense nesse dia, né, que o seu coração seja tomado por essa esperança, em nome de Jesus, de que você estará gritando de alegria pela salvação do Senhor, pela renovação do mundo, pela renovação da terra, pela renovação da sua vida. Pastor Eleilton, eu peço que o senhor faça uma oração para a gente, ore com esse amigo, essa amiga que está em casa ou em outro lugar, para nós encerrarmos esse estudo, por gentileza. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, pelo estudo que nós realizamos nesta escola bíblica especial.
nós somos lembrados por meio do livro do profeta Isaías que o Senhor um dia executará juízo sobre a terra. Assim como o Senhor executou o juízo sobre várias nações orgulhosas, arrogantes, imponentes, o Senhor executará juízo contra todos os ímpios, contra todos aqueles que não obedecem à sua lei, que não estão nem aí para a sua aliança, que vivem como se o Senhor não existisse. Meu Deus, à luz dessa lição, nós queremos pedir para Ti, ajude-nos, Senhor, a viver para a Tua glória e para a Tua vontade. Nós sabemos que nesse dia, no dia do juízo, será um dia terrível para os ímpios, mas será um dia de alegria para o Teu povo, será um dia de esperança, será um dia de cântico,